Olá, estamos de volta para mais um estudo da lição. Você está no Lições Vivas. É um prazer, sou Edivaldo Oliveira. É um prazer ter você aqui conosco. Espero que você esteja gostando do estudo da lição que nós temos feito aqui. Eu quero agradecer demais a você que tem nos apoiado nesse ministério. E eu quero fazer um convite logo no início, não vou fazer no final, quero fazer um convite no início. Você continue divulgando esse ministério. Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, dê aí, faça os seus comentários, que é muito importante para nós. Eu tenho certeza que todos os comentários nós vamos lê-los e nós vamos então aí ver o que você tem para também nos ajudar para contribuir com o nosso canal. O título da lição de hoje é a quarta lição do nosso guia de estudo, Enfrentando Oposição. E antes de nós passarmos já para o estudo, eu quero convidar a você que se junte comigo para que possamos, neste momento, pedir a orientação divina para o estudo da lição. Bom Deus e Pai, glórias damos ao Teu santo nome, pelo Teu cuidado, pelo Teu amor, por Tua bondade, por Tua misericórdia, e por estarmos aqui mais uma vez. Te agradecemos pelo dom da vida e pedimos ao Senhor, por favor, em nome de Jesus, que nos dê orientação e nos capacite, Senhor Deus, neste momento, a nós recapitularmos a lição desta semana. Que a Tua graça se manifeste em nós e que o Teu Santo Espírito nos ilumine. E te peço em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bem. A lição desta semana vai nos mostrar a oposição que cada grupo de exilados enfrentou enquanto o templo, a cidade e as muralhas eram reconstruídas. Primeiro, durante a época do governador Zorobabel, depois na época de Esdras, o sacerdote, e finalmente com o governador Neemias. Nas lições anteriores, entendemos que a história ela não se deu em ordem cronológica. Os capítulos 3 a 6 de Esdras são temáticos, abrangendo diferentes períodos históricos de oposição à reconstrução do templo. Se conseguirmos reconhecer essa abordagem temática, ficará clara a mensagem geral. Ao lermos o livro de Esdras, notamos que seu nome só aparece no capítulo 7. Quando ele chega em Jerusalém, no ano 457, as coisas tomam outro rumo. A cidade de Jerusalém, juntamente com o muro, começou a ser reconstruída de maneira intermitente. E essa era uma boa notícia para os israelitas, bem como para as nações vizinhas. Mas para o inimigo de Deus e do seu povo, era uma péssima notícia. Ele, então, tenta de todas as formas assegurar que essa notícia não se espalhe rapidamente, pois é uma ameaça ao seu domínio. E o inimigo trabalha dessa forma. Quando ele percebe que a obra de Deus ela está avançando, quando ele percebe que as pessoas estão começando a trabalhar na obra de Deus, ele entra, então, com os seus estratagemas, com as suas dificuldades, com os seus empecilhos para atrapalhar a obra de Deus, porque ele sabe que o domínio dele está sendo ameaçado. Então, o que ele faz? Ele usa de estratagemas para enganar os que estão engajados na obra, a fim de lhes tirar o foco do que é sumamente essencial. E aí você, como líder de igreja, você precisa estar muito atento. E essa atenção nós só teremos se estivermos realmente com o Espírito Santo de Deus nos orientando e nos ajudando. O inimigo, ele é tão astuto que ele percebe quando estamos cansados, frustrados ou até mesmo desanimados. E na história da reconstrução do templo e do muro, o inimigo procura apresentar uma maneira de apressar o trabalho. Ou seja, se mais pessoas estivessem ajudando, seria bem melhor. Esta era uma estratégia do inimigo para parar a obra. E alguns homens apareceram oferecendo ajuda para a reconstrução do templo e do muro. Aqueles homens não eram do bem, pois o próprio texto bíblico os chama de adversários. E na realidade, a reconstrução do templo e dos muros era para as pessoas somente da nação mesmo, do povo de Israel. Era eles que tinham que reconstruir os muros, não as nações vizinhas. Zorobabel e os líderes que estavam à frente da reconstrução de Jerusalém sabiam os motivos pelos quais o povo de Israel tinham sido levados ao cativeiro. Eles entendiam o motivo que eles estavam ali no cativeiro.
E eles não queriam voltar para lá. A transigência constante dos antepassados de Israel para as religiões pagãs ao seu redor levou à destruição do templo, bem como ao exílio. Eles sabiam das consequências e não queriam pagar para ver. Sendo assim, o melhor e mais inteligente a se fazer foi exatamente o que eles fizeram. Dizer um sonoro não obrigado. Será que nós, como igreja, não temos sido transigentes com algumas coisas que aparentemente não tem nada a ver? Será que não temos permitido que o inimigo, muitas vezes, ele coloque algumas coisas que parecem ser boas, mas na realidade não agradam a Deus? O povo de Deus naquela época entenderam. Neemias entendeu qual era o plano do inimigo. E ele não cedeu por nenhum momento. Os líderes da reconstrução estavam cientes da obra que eles precisavam realizar. Mas a oposição por parte das nações vizinhas deixou-os com medo e relutantes quanto a trabalhar no templo. O medo foi tanto que eles pararam de reconstruir o templo, mas Deus os havia enviado ajudar com a finalidade de reconstrução e ele tinha um plano. A oposição humana não faz Deus parar. Mesmo que os judeus tenham contribuído por suas próprias ações para essa oposição, o Senhor não os abandonou. O que ele fez foi enviar 2 profetas, Ageu e Zacarias, para intervir e encorajar o povo. Estes 2 profetas foram despertados por Deus para enfrentar a crise. A crise maior não era contra os opositores, e sim contra a negligência em dar prioridade aos interesses de Deus. Essa foi a afirmação. E sim contra a negligência em dar prioridade aos interesses de Deus. Essa foi a afirmação dos profetas. Se eles tivessem mostrado devido respeito, cortesia e honrado a Deus, fazendo do erguimento de sua casa a primeira obra, e teriam com certeza suas bênçãos. Os profetas Ageu e Zacarias foram duros na mensagem e mostraram ao povo que o povo estava mais preocupado com os seus afazeres, com as suas casas, com os seus negócios, e abandonaram a obra de Deus. Às vezes, nos atolamos nas coisas mundanas e na vida confortável. Neste momento, precisamos relembrar o que é mais importante. A Bíblia nos ensina: buscar, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. Nós temos caído nos mesmos erros. Corremos para as nossas casas e para nossos interesses e deixamos as coisas de Deus em segundo plano. E mesmo assim, reclamamos das suas bênçãos. Em relação à reconstrução, é notório percebemos que os judeus tinham certeza do chamado de Deus, mas por causa da forte oposição, eles tiveram medo. O medo pode paralisar nossa mente. Os pensamentos se transformam em desespero e desamparo, e em vez de nos concentrarmos no poder de Deus. Enquanto a oposição era das gentes da terra, que estavam fazendo de tudo para impedir a obra em Jerusalém, parece que o povo suportava com uma certa resiliência. Mas quando eles mudaram a estratégia e escreveram cartas de acusação contra os judeus, dizendo ao rei que se eles reconstruíssem a cidade, o rei perderia seu poder sobre ela. Aí as coisas mudaram, filho. É bem provável que o povo temia um confronto e até mesmo uma volta ao exílio. Infelizmente, o que eles temiam aconteceu. O rei Artaxerxes acreditou nas acusações e ordenou que o trabalho fosse interrompido. E o povo enviou um exército para impedir a reconstrução da cidade. Essa abordagem violenta fez com que a obra de Deus parasse. Mas homens e mulheres como Neemias, que têm convicção do seu chamado e obra, e sabem que estão realizando a vontade de Deus, sabem como agir num momento como esse. Talvez cansado de inícios e interrupções, Neemias considerou essas coisas uma afronta contra Deus e contra a nação judaica. Ele não partiu para a retaliação, mas pediu a Deus que cuidasse das coisas. Enquanto os inimigos jogavam com a imaginação deles e os ameaçavam, Neemias, como grande líder que era, os encorajou a lutar, pois o Deus grande e temível pelejaria por eles. Ele colocou grupos de
de homens preparados para a batalha em cada brecha do muro, onde os inimigos pudessem enxergar, os inimigos pudessem vê-los. Dessa forma, ele demonstrava que estavam preparados para um ataque. A estratégia funcionou e os planos dos inimigos foram frustrados. Às vezes o inimigo também faz a mesma coisa conosco. Ele tenta procurar frustrar nossos planos, nossos sonhos, principalmente quando relacionados à causa, à obra de Deus. Mas nesse momento que pessoas com o espírito de Neemias, esse espírito que sabe qual a obra que tem para realizar, não temam e ajudem com que outras pessoas possam sonhar os mesmos sonhos. Foi isso que ele fez. E o plano dele funcionou, deu certo. Por quê? Neemias procurou Deus, entregou o problema nas mãos de Deus. Os judeus foram relembrados a confiar no Altíssimo e a não deixar que os inimigos parecessem maiores que seu Deus. Com certeza, outras ameaças aconteceram, mas a despeito delas, eles continuaram construindo até que o muro fosse terminado em apenas 52 dias de trabalho. Quando encontramos oposição ao nome do Senhor, às nossas crenças ou ao que o Criador nos chama a fazer, devemos lembrar de que Deus pelejará por nós. O capítulo 6 de Neemias descreve muitos atentados contra a vida de Neemias. Sanbalate e Gesem continuaram enviando cartas a Neemias sobre o pretexto de uma reunião. Neemias, como grande líder que era, ele percebeu a verdadeira intenção do convite. Eles queriam se livrar do líder, pois se conseguissem, impediriam o progresso da obra ou até mesmo provocariam sua definitiva interrupção. O que é para você uma grande obra? Pelos padrões do mundo, Neemias estava fazendo uma grande obra como copeiro do rei, pois era uma ocupação de prestígio, uma das mais importantes da terra, pois ele servia como conselheiro do rei e estava sempre na presença do rei. E era um privilégio de poucos aquilo ali. Agora, o que era reconstruir uma cidade em ruínas, com os muros caídos, portas queimadas, que não tinham nenhuma importância aparente? Neemias considerou a obra de Deus grande e mais importante do que sua carreira, porque percebeu que a honra do nome de Deus estava em jogo em Jerusalém. Hoje também, aqueles que trabalham na obra de Deus enfrentam oposição e desencorajamento da parte de inimigos declarados e de falsos amigos. Aqueles que querem fazer a obra de Deus hoje são provados não somente pela ira, como também pelo desprezo e crueldade de inimigos declarados, mas pela indolência e inconstância, frouxidão e deslealdade de pretensos amigos e auxiliares. Em nossa devoção firme à obra de Deus e em nossa confiança em seu poder, está a derrota dos nossos inimigos em atrair-nos ao seu poder. A pessoa indolente facilmente cai presa da tentação, mas na vida que tem alvo nobre, proposta envolvente, o mal encontra pouco terreno. A última tentativa de destruir Neemias foi contratar um falso profeta com a finalidade de fazê-lo entrar no interior do templo, para lá se esconder. Neemias sabia que o pátio do templo era para todos, mas não os aposentos interiores. Neemias tinha senso da santidade de Deus. Ele sabia que só os sacerdotes e o sumo sacerdote tinham acesso ao lugar santo e ao Santíssimo. Hoje, não temos um santuário terrestre, mas precisamos ter o senso e a percepção da santidade de Deus. Chegará um tempo em que a oposição ao povo de Deus ela vai se intensificar de tal modo que muitos irão desistir da caminhada. Somente aqueles que depositarem a sua confiança em Deus não desistirão. Deus está no controle. Sua providência sempre funciona melhor do que nós calculamos ou planejamos. O que precisamos é somente confiar na sua orientação e seguir a sua liderança. Deus hoje espera que você e eu entendamos que a oposição ela virá de todos os lados. Mas sabe de uma coisa? Deus vai estar com você. Deus vai estar conosco. Deus vai estar com o seu povo durante todo o tempo. É essa confiança que nós precisamos ter. Foi isso que Neemias fez. No momento mais crucial, no momento mais provante da história do povo de Israel, naquele instante, naquele momento, Neemias rogou a Deus, entregou o problema nas mãos de Deus. E Deus resolveu. Deus teve a solução. A mesma coisa Ele quer fazer comigo
quer fazer com você, se apenas nós confiarmos nesse Deus maravilhoso. Deus te abençoe, que Deus te ajude quando vier a oposição. Você saiba que Ele está sempre com você para te ajudar, para te fortalecer e fazer de você um vitorioso ou uma vitoriosa. Deus te abençoe, Deus te guarde. Fique na paz, fique com Deus e até o nosso próximo encontro, na próxima semana, se Deus quiser.